Bom dia, pessoal. Aqui é do Telesaúde Bahia. Eu sou Felipe de Lima Oliveira, sou médico de família e comunidade. Também tenho especialização em saúde coletiva. E hoje eu vou trazer para vocês um tema muito pertinente, muito interessante, principalmente nesses períodos de chuva, esses períodos, né, de maior aglomeração que a gente está enfrentando agora na Bahia. E mais específico para a população pediátrica, que é a bronquiolite viral aguda. Bom, a bronquiolite viral aguda ela é definida de uma maneira bastante geral como um primeiro episódio de sibilância em crianças menores que 2 anos de idade. Então, na literatura, vocês vão encontrar essa conceituação, mas a gente também vai perceber que ela ainda é mais comum nas crianças menores que 1 ano, menores que 6 meses. Mas, por definição, seria um primeiro episódio de sibilância em crianças menores que 2 anos. É uma infecção viral, na quase totalidade das vezes, de vias aéreas inferiores. Então, a gente não está falando de um processo bacteriano, mas de uma infecção viral de vias aéreas inferiores, que acometem principalmente ali os bronquíolos. É uma importante causa de hospitalização na faixa pediátrica dos menores de 2 anos. Existem alguns fatores de risco que eles são bastante importantes para definir, né, a bronquiolite. Então, ela é mais comum na literatura no sexo masculino, em crianças que têm uma ausência de aleitamento materno, ou seja, que não se alimentaram exclusivamente até os 6 meses de idade com a amamentação. Também naquelas crianças, né, que moram em locais de grande aglomeração, que têm tabagismo ali passivo, né, durante a própria infância, durante a lactância mesmo, ou até o tabagismo materno durante a gestação. Crianças que também são prematuras, principalmente as prematuras mais extremas, elas estão ligadas ao maior risco de desenvolver bronquiolite nos primeiros meses de vida e também de ter uma bronquiolite que é um pouco mais severa, um pouco mais grave do que naquelas crianças que não têm prematuridade ou que não têm baixo peso ao nascer. Pacientes, crianças, né, que têm doença pulmonar crônica, como as broncodisplasias, elas também apresentam um risco agravado para que se desenvolva a bronquiolite nos primeiros meses de vida e também como fator de risco para que essa infecção ela seja mais intensa, gerando mais internação e gerando mais complicações. E, por último, como fator de risco, também é bem descrito aqueles pacientes que são cardiopatas, né? Que tem cardiopatia congênita, principalmente aquela cardiopatia em que ela tenha uma repercussão hemodinâmica importante. Então, de forma geral, esses fatores de risco eles estão ligados a uma prevalência aumentada da bronquiolite viral aguda da faixa pediátrica e também está ligado a uma maior severidade do quadro. Em relação à fisiopatologia dessa entidade clínica, a gente pode perceber que é uma infecção de vias aéreas superiores, ela começa e acontece, né, com porta de entrada pela mucosa nasal ou pela mucosa conjuntival. O vírus ele vai se ligar ao epitélio celular ali do trato respiratório, e essas células, então, elas se desprendem da mucosa e elas começam a fazer infecção de célula por célula. Então, ela vai atravessando todo o trato respiratório, certo? Superior, até chegar na porção mais inferior e atingir principalmente a porção final ali do trato respiratório inferior, que são os bronquíolos e os alvéolos. Chegando em vias aéreas inferiores, ela começa a fazer uma necrose do epitélio bronquiolar, assim como ela faz também uma necrose das células, né, na porção mais superior da via aérea. Mas essa parte aí inferior, essa necrose é associada com uma infiltração, né, de macrófagos, de células de resposta inflamatória, há uma geração de um edema, de debris celulares, e esse bronquíolo ele vai ter uma certa resistência à passagem do ar, porque o bronquíolo é uma porção muito final da via aérea, é uma porção muito estreitada. E principalmente quando a gente está falando de uma entidade pediátrica em crianças menores que 2 anos, na maioria das vezes até menores que 6 meses, aí tem uma via aérea que é muito encurtada de diâmetro, que é muito encurtada de tamanho, e esse bronquíolo ele tem uma maior resistência à passagem do ar. Então, imagina essa maior resistência de uma via aérea que é diminuída, associada a um edema, a um infiltrado de células, a um infiltrado inflamatório, o quanto isso não vai provocar uma disfunção aí na troca de ar, nas trocas gasosas. Essa é a fisiopatologia da bronquiolite. Em relação à etiologia, o grande vilão, o personagem mais importante aí que vai causar essa
afecção respiratória é o vírus sincicial respiratório. Ele está ligado à grande maioria, muito mais de 50%, em algumas literaturas chegando até a mais de 70% da etiologia da bronquiolite viral aguda. Existem outros vírus que, a depender de determinadas regiões, também podem estar mais ou menos associados ao processo de bronquiolite viral aguda, como é o caso do rinovírus, que com certeza é o segundo lugar aí de prevalência na maioria dos estudos, certo? Mas também temos adenovírus, influenza, parainfluenza, o próprio coronavírus, o bocavírus, e existem também alguns achados aí de co-infecção viral. Nem sempre a gente vai ter apenas um vírus levando à etiologia da bronquiolite, mas alguns vírus coexistindo. Existem também alguns germes atípicos, no caso do Mycoplasma pneumoniae, que raramente vai levar a um processo de bronquiolite, mas quando a gente fala dessa afecção respiratória, a gente está pensando principalmente em vírus sincicial respiratório. E esse vírus sincicial respiratório, como ele é? Quais as especificidades dele? Ele é um vírus que ele tem distribuição mundial e ele circula durante o ano inteiro. Então, pode-se ter infecção pelo vírus sincicial respiratório durante todo o ano. Porém, marcadamente, a bronquiolite ela vai existir em períodos de sazonalidade. E a depender da região, do mundo ou do país em que a gente esteja falando, esse período ele pode variar. Ele vai ser bem marcado, né, o vírus sincicial respiratório, por flutuar em epidemias anuais e em períodos de maior sazonalidade, como eu tinha dito anteriormente. Aqui para a região Nordeste do Brasil, a gente tem um período aí que é demarcado de abril até agosto. Então, a gente ainda tem esse finalzinho aqui agora de um período em que o vírus sincicial respiratório se encontra bastante presente e pode levar, então, a quadros aumentados de bronquiolite e por repercussão também de internações devido a essa afecção. Ele é altamente contagioso, ele tem uma taxa de contágio assim, que é maior do que 90%, então a contaminação é muito fácil, né? E ele tem uma imunidade que ela costuma ser não duradoura. Então, crianças que tiveram não contato com o vírus sincicial respiratório, elas não vão adquirir uma imunidade para a vida toda e elas podem ter períodos de reinfecção. Então, a criança tem um quadro de bronquiolite ali pelo vírus sincicial respiratório e daqui 2, 3 meses ela pode ter um novo quadro. Então, essa imunidade é não duradoura e por isso a gente pode ter vários períodos de crise aí durante a vida dessa criança. A reinfecção ela costuma ser menos grave, levar a menos quadros de internação e de complicações, mas elas são rotineiramente comuns. E tem algumas literaturas, alguns estudos que eles costumam trazer que ao final dos 2 anos de vida, de 90 a 100% das crianças, elas vão ter tido contato com o vírus sincicial respiratório, para vocês terem uma ideia, assim, do poder de contágio desse vírus. Em relação à Bahia, trazendo para um alerta epidemiológico mais local, até o período agora de abril de 2023, na Bahia, no sistema CIVEP-Gripe, a gente teve registrado aí 2.163 casos de síndrome respiratória aguda grave. 851 desses, eles foram causados por vírus respiratórios. E desses 851 casos, a gente teve 151 casos que foram específicos do vírus sincicial respiratório. Além disso, tivemos 2 óbitos procurados também por essa entidade clínica. Claro que nos menores de 1 ano de idade, como eu tinha dito em relação às prevalências mundiais, e não muda aqui para a Bahia também, a maioria dos casos, mais de 50%, ocorreu nessa faixa etária pediátrica mesmo. Então, o vírus sincicial respiratório, ele esteve presente em mais de 50% dos casos nessas crianças menores de 1 ano que foram acometidas, né, até abril desse ano por síndrome respiratória aguda grave. Em relação à faixa de 1 a 4 anos, a gente teve 57 casos, que correspondeu aí a 38,26% do total de casos, e a gente teve um óbito em menores de 1 ano, sendo o outro óbito aí na faixa mais idosa, lá maior que 80 anos, certo? Mas só para corroborar com os nossos achados aí de epidemiologia mundial, tá bom? Em relação agora à apresentação clínica, como é que eu sei que eu estou diante ali de um quadro de bronquiolite, quando pensar em bronquiolite? Então, geralmente, a bronquiolite, como eu falei, ela afeta vias respiratórias superiores como porta de entrada, né, primária, e vai ter um pródromo, então, de quadro gripal de vias aéreas superiores, né? Espirros, rinorreia, pode ter um pouquinho de febre ali,
Mas, a partir ali do terceiro dia, próximo do quinto dia, a gente tem uma piora importante desse quadro de infecção de vias aéreas superiores, em que a criança agora vai começar a apresentar alguns achados de uma infecção de via aérea mais baixa, de uma infecção de via aérea inferior. Então, a gente pode ter tosse, dispneia, a criança começa a ficar mais irritadiça. Muitas vezes ela não vai querer mamar, ela não vai aguentar mamar, porque ela está com essa dispneia, com esse desconforto. E ela pode ter taquipneia também. No exame físico, é muito comum a gente achar aí algumas coisas que são específicas de via aérea inferior, mas, como eu falei, o que nos chama a atenção para a bronquiolite é um quadro de sibilância numa criança menor de 2 anos. O primeiro episódio de sibilância. E o sibilo acontece justamente, como eu falei, lá na patologia da doença, né? Por conta desse aumento de resistência à passagem do ar, devido ao processo inflamatório e ao próprio encurtamento que é dos menores de 1 ano de idade, 2 anos de idade. Também ao exame físico, a gente pode achar um tempo expiratório prolongado. Por que isso acontece? A criança, quando ela inspira, ela tem um aumento ali da pressão negativa pulmonar, e quando ela tenta colocar esse ar para fora, ela vai encontrar resistência pelos próprios debris celulares, o edema e o processo inflamatório no bronquíolo, que é essa porção aí mais final, mais estreitinha da via aérea respiratória. Então, ele tem uma dificuldade mesmo de conseguir colocar esse ar para fora, e ele pode prolongar esse tipo expiratório. Também não é incomum a gente achar outros sons pulmonares, como os stertores mais grosseiros, roncos, porque, como a gente falou, o vírus sincicial respiratório, a bronquiolite, ela tem um acometimento da via aérea como um todo. Ela não vai se restringir apenas ao bronquíolo, ela consegue chegar ao alvéolo e causar um som pulmonar mais alveolar, então ela pode ter um ronco, pode ter um stertor mais grosseiro, por ter esse acometimento da via aérea como um todo, mas com especificidade aí para o bronquíolo, que é uma área, né, de menor diâmetro, de maior resistência ao fluxo aéreo. A gente pode ter um exame físico também com fígado e baços palpáveis. Se a gente fizer ali a hepatometria, por exemplo, a gente fazer a percussão desse fígado, a gente vai ver que ele não está aumentado. Mas a gente tem a palpação desse fígado, desse baço, justamente porque a gente tem uma hiperinsuflação pulmonar. A criança ela não consegue botar aquele ar para fora de uma maneira correta, devido à resistência à passagem aérea, né? Vai ter um tempo de expiração mais prolongado, então a gente vai ter uma hiperinsuflação desse tórax. Com isso, a gente acaba rebaixando o fígado e baço. Eles podem estar palpáveis, mas eles não estão aumentados. Na doença grave, a gente pode ter sinais de uma doença respiratória aguda grave, que são sinais de desconforto respiratório, né? Como retração de fúrcula, retração subcostal, batimento de asa do nariz, e a própria oximetria, quando você fizer ali a saturação de oxigênio, vai estar diminuída. Para as crianças, a gente até costuma falar que tolera, vocês vão também ver uma diferença em relação à literatura, mas entre 92, menor que 92 ou menor que 90%, a gente está diante de um quadro de hipoxemia para essa faixa, que nos dá uma indicação de um quadro mais grave. O diagnóstico ele é clínico da bronquiolite, é justamente pelo que eu falei. Um quadro de sibilância, o primeiro quadro de sibilância numa criança menor que 2 anos de idade, certo? Mas em alguns momentos a gente pode ou não precisar aí de avaliação complementar. Então, se a criança chega para mim, da unidade de saúde, eu preciso pedir outros exames, vai depender. Se essa criança não for indicar que ela seja levada para uma unidade, né, de urgência, para ser internada, para que ela tenha sinais de gravidade para ser internada, eu não vou pedir nenhum exame. Caso ela tenha uma criança que está em internação, pode ser feito, por exemplo, uma radiografia de tórax, até para eu conseguir ali distinguir se não tem nenhum sinal de complicação, se essa criança ela não vai evoluir de uma forma pior, se não tem um quadro ali bacteriano, talvez entrelaçado a esse quadro viral que a gente suspeitou. Mas quando a gente pede um exame de radiografia de tórax, o sinal mais clássico que a gente vai ver é sinais de hiperinsuflação de tórax, como eu tinha falado antes, devido ao ar não conseguir sair de uma forma adequada. Então, aqui na radiografia, a gente pode ver as costelas, elas estando mais retificadas, certo? O normal seria elas estar um pouquinho mais inclinadas, elas estão mais retificadas, mostrando essa hiperinsuflação. Em algumas radiografias também pode vir sinais de atelectasia. Essa atelectasia o ar entrou
naquele alvéolo, ele não consegue sair, ele é aprisionado, reabsorvido, e essa área fica uma área mais vazia, uma área de atelectasia, que também pode estar na radiografia de tórax. O leucograma, ele é dispensável, porque ele não vai nos ajudar a diferenciar de uma infecção bacteriana. Então, a gente pode ter leucocitose, essa leucocitose pode ser com aumento de linfócito, pode ser com aumento de neutrófilo, então não vai ajudar nessa diferenciação. A identificação viral também, ela só é necessária em dúvida diagnóstica. Como a gente disse, o diagnóstico é clínico, mas se eu tenho uma dúvida diagnóstica, eu posso pedir a identificação viral, que ela não é feita com suave nasal, tem menos acurácia em suave nasal em relação a um aspirado nasofaríngeo, certo? Mas pode ser também uma identificação, e aí tem várias técnicas com esse aspirado que a gente pode usar para identificar um vírus, como uma técnica de PCR, por exemplo, né? Em relação agora ao tratamento, o que é importante a gente saber para atenção primária, o que é importante a gente saber para um ambiente de mais urgência, de internação? Primeiro que o tratamento é uma pauta bastante controversa da discussão de bronquiolite, porque a gente mais sabe o que não se deve fazer do que o que é necessário a ser feito, certo? Via de regra, o suporte clínico ele é usado para todas as crianças em qualquer unidade ali de avaliação, certo? Qualquer unidade de saúde. Já na unidade de internação, quando é que a gente vai, ali na nossa prática, achar que uma criança ela tem que ser encaminhada para internação? Então, estou no quadro, estou vendo ali uma criança, né? Menor que 2 anos de idade, foi o primeiro episódio de sibilância dela, e o que mais no exame físico vai me levar a suspeitar que, ó, tem que mandar essa criança agora para uma UPA, para um hospital, para uma unidade de internação. Crianças, né, que estejam ao exame clínico com sinais de desconforto respiratório mais pronunciado. Então, como eu falei, criança que ela está com batimento de asa nasal, retração, né, subcostal, aquela criança que está fazendo hipoxemia ali menor que 90%, ou criança que tem o risco de doença grave, como a gente falou. Então, a criança que agora ela tem menos de 12 semanas de vida, é uma criança, né, um lactente ali de baixa idade mesmo, então isso é um corte que a gente usa. Criança menor que 12 semanas, ela tem que ser indicada para a unidade de internação. Os prematuros, principalmente prematuros mais extremos, né, menor que 35, 32, né, 29 semanas, nem se fala. Crianças que têm cardiopatias congênitas, como a gente tinha falado anteriormente, ou pneumopatias crônicas, né? Crianças com imunodeficiência, que vai ter o seu sistema imunológico também mais débil, e crianças que estão expostas a tabagismo domiciliar. Essas crianças têm que ser vistas sempre com esse corte para serem mandadas para uma internação. Mas o tratamento, como ele é feito de uma forma mais geral, na unidade de internação ou na unidade também que não seja ali de pronto-socorro, mas que seja também na unidade básica de saúde, quando a gente avaliar que é um caso que não tem uma gravidade importante, certo? A oxigenoterapia, na literatura, ela é bastante já consolidada para tratamento de crianças que apresentam hipoxemia. Então, aquelas crianças que eu falei que estão saturando menor que 92%, em alguns lugares menor que 90%, elas vão se beneficiar de oxigenação. E hoje a gente se fala muito da bronquiolite da cânula nasal de alto fluxo umidificada. Ela é um dos dispositivos mais usados para que se faça, né, esse aporte de oxigênio. Em relação à postura da criança que está internada, sempre colocar a cabeceira a 30 graus para melhorar um pouco essa troca, né, gasosa. Aspirar secreções, isso também é um consenso, se a criança está internada. E se pode ser feita aspirar as secreções, né, nasofaríngeas. A alimentação é um ponto que a gente vai ter que pensar muito se a criança ela tá bem ou se ela já está mal, se ela não consegue se alimentar. Então, a criança que ela não tem uma dispneia, um ataque de apneia importante, que ela consegue se amamentar, a alimentação ela vai ser mantida. Mas uma criança que ela já tem ali um distúrbio respiratório mais importante, ela está cansando muito das mamadas, ela tem uma chance de broncoaspirar, a gente vai suspender essa dieta, né, por livre demanda e colocar uma sonda orogástrica ou até uma sonda nasointeral. Às vezes a gente vai ter que só hidratar essa criança e vai ter que suspender até a alimentação naquele período para evitar complicações dessa alimentação. A hidratação também para todas as crianças, né, que estiverem em ambiente de internação ou não, se a gente for também liberar uma criança depois de uma avaliação de unidade básica de saúde, a gente vai ter que focar numa hidratação importante, porque o esforço respiratório vai fazer a gente perder ali gotículas, né, de água mesmo, né? Vão perdendo água, vão desidratando, então a hidratação é bastante importante.
No ambiente de internação, é indicado, é preferível que essa hidratação ela seja feita com uma solução isotônica, certo? Não colocar uma solução hipotônica de sódio, porque você pode ter uma hiponatremia, a criança pode ter uma hiponatremia, né, de dilucional, e aí o mais indicado é a solução isotônica mesmo. Os broncodilatadores, eles têm um resultado bastante conflitante, os estudos não indicam fazer broncodilatador, porque a fisiopatologia ela não é de broncoespasmo, ela é de edema, de presença de debris celular, presença de filtrado inflamatório. Então, os broncodilatadores só são indicados quando você está numa suspeita ali de se é aquela sibilância, que não é a primeira sibilância, mas é uma sibilância recorrente, se a gente pode estar diante ali de um quadro de um bebê que vai ser asmático mais para frente. Mas no primeiro quadro de sibilância numa criança menor que 2 anos, ou seja, o caso clássico de bronquiolite, os broncodilatadores eles não estão indicados. Em relação à nebulização de solução salina hipertônica, alguns estudos já trazem que ela teria um grau de melhora para os pacientes que estão internados. Corticosteroide não é indicado via de regra, então para casos mais rotineiros, para o geral, corticoide não é usado. E a fisioterapia respiratória também não tem demonstrado bons ganhos nos estudos, então não é recomendada também como a primeira linha de tratamento, apenas em casos de complicações, certo? Em relação à profilaxia, que a atenção básica também pode pensar muito nesse tema. Profilaxia, tem vacina, tem como prevenir, tem como é que a gente faz para evitar, né, que os quadros de infecção pelo vírus sincicial respiratório, que as bronquiolites virais agudas aconteçam. Então, a gente hoje ainda não tem vacina disponível, existem alguns estudos aí de vacinas, mas nada que já esteja ali em fase final, que já esteja próximo, né, da gente receber. Mas esses estudos de muito tempo que ainda continuam, né, a pesquisar essas vacinas, quem sabe no futuro mais próximo a gente tenha disponível sim. Hoje em dia não se fala em vacina, mas a gente se fala, por exemplo, em anticorpo monoclonal específico contra o vírus sincicial respiratório, que é o palivizumab. A gente vai usar esse anticorpo específico em todas as crianças? Não. Como ele é um medicamento de alto custo, que se consegue pelo SUS via essa porta de ser um medicamento de alto custo, a gente precisa selecionar essas crianças que têm um grau mais elevado de se ter bronquiolite, de se fazer quadros também que sejam mais graves, quadros que podem levar a óbito. Então, quais seriam esses critérios para a gente indicar o palivizumab para crianças ali após o nascimento? Só fazendo a adendo aqui, o palivizumab ele é usado em 5 doses, certo? Que é uma dose por mês, e geralmente essa dose mês específica é para aquele período de sazonalidade. Para que a criança de maior risco ela passe desse período de sazonalidade ali, sem adquirir a infecção e sem poder, portanto, evoluir para um quadro mais grave de bronquiolite viral aguda. Então, quem seriam essas crianças, né, que estão aptas a receber o palivizumab após o nascimento? Crianças menores de 1 ano de idade, que nasceram com idade gestacional menor que 29 semanas. Então, a gente tem o Ministério da Saúde aí usando esse corte de 29 semanas. E temos a Sociedade Brasileira de Pediatria querendo estender essa idade gestacional para crianças menores que 32 semanas. As crianças que têm menos de 2 anos e que têm uma história de doença pulmonar crônica da prematuridade, ou seja, uma pneumopatia crônica, elas também são aptas a estarem solicitando ali, a estarem usando palivizumab durante esse período de sazonalidade do primeiro e do segundo ano de vida, certo? E crianças com menos de 2 anos que têm uma cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica. Então, tem que ter uma repercussão hemodinâmica. Por exemplo, a criancinha que está usando furosemida. Então, essas crianças com menos de 2 anos com repercussão hemodinâmica, elas se beneficiariam do palivizumab para poder fazer uma infecção mais grave. E aí, nós médicos temos que ficar atentos, certo? Tanto o neonato, quanto o pediatra, quanto nós médicos de família e comunidade, nós que estamos na atenção básica, de identificar esses fatores aí, que seriam fatores permissivos para que seja solicitado o uso de palivizumab. Tudo bem? É, o prognóstico, como é que ocorre o prognóstico aí da bronquiolite? A bronquiolite, geralmente, ela tem um bom prognóstico para as crianças que não têm um fator de risco, alguma coisa que vá levar a um quadro mais grave ou de internação. Existe um período crítico que é nos primeiros 2 a 3 dias, onde a criança ela tem uma piora dos sintomas respiratórios, que é a fase que a gente tem que ter uma maior vigilância, para que essa criança não vá evoluir mal
e para dar uma assistência adequada. A partir do 5º dia de doença, a criança costuma responder com melhora. O organismo ele começa a se adaptar àquele processo infeccioso e a combater essa infecção. A duração média de um quadro de bronquiolite é de 2 a 3 semanas, mas lembrando sempre que tem esse período crítico de 2 a 3 dias, certo? Então, a gente tem uma fase 1, que é uma fase de infecção viral, juntamente com a fase prodrômica, a fase mais aguda, certo? Que a criança também vai mostrar ali a sibilância, os sinais e sintomas mesmo de uma infecção de via aérea respiratória, como a taquipneia, dispneia, e que é a fase que a gente vai ter maior atenção. É nessa fase que a gente vai definir quem a gente pode observar em ambulatório, sem ter uma indicação concreta de internação, mas que a gente tem que olhar, né, com mais frequência até que ela saia dessa fase mais crítica, e quem a gente vai indicar para internação. Na fase 3, a gente tem aquela fase de uma sibilância que pode ser persistente. Então, pode persistir ainda a sibilância, mas que melhora da dispneia, do ataque de dispneia, né? A criança começa a aceitar as mamadas já, a criança já está bem mais espertinho, ainda pode persistir um pouco essa sibilância, certo? E a longo prazo, as crianças, na maioria das vezes, depois dessas 2, 3 semanas, regredem totalmente, e outras crianças podem ter uma sibilância recorrência, que de tempos em tempos acontece. Isso é muito importante para a gente avaliar as crianças que têm maior potencial de desenvolver ou de serem, né, crianças asmáticas. Falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas é importante saber que na atenção básica a gente consegue ter esse recorte assim mais preciso, por a gente trabalhar de uma forma longitudinal, de um acompanhamento, né, que é bem duradouro, que vai passar em todos os ciclos de vida da criança. A gente consegue enxergar se essa criança que teve um quadro de sibilância, e os outros quadros, caso ela venha a ter, são quadros que nos falam mais a favor de uma sibilância por infecções virais recorrentes, ou se é uma criança que ela está se comportando mais como uma criança que vai ser asmática e que vai ter um olhar diferenciado, até em relação a tratamento e prognóstico mesmo. É muito importante para a prevenção da bronquiolite cuidados básicos, porque ela é uma transmissão de gotícula, de contato. Então, tudo que a gente faz de protocolo para evitar essa disseminação, né, por gotícula de contato, elas são bastante importantes. Então, a lavagem das mãos vem aqui como uma estratégia fundamental. Lavar as mãos, passar álcool em superfície, né, que a gente ali possa ter contaminado. A gente sabe que o vírus sensicial respiratório, ele consegue sobreviver até 6 horas no ambiente num ambiente mais plano, mais sólido, né? Então é importante que a gente faça, né, a antisepsia desses locais aí, a gente faça a limpeza desses locais, evitar aglomerações com essas crianças menores de 2 anos, então evitar que essas crianças estejam em locais, né, de muitas pessoas, que ali ainda mais nesse período, né, de mais frio, mais chuva, que as pessoas costumam ficar mais juntinhas, para evitar que as crianças elas sejam expostas, né, ao vírus sensicial respiratório. E o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, ele é tido, né, como uma estratégia importante de conferir ali mais imunidade, de conferir mais proteção para aquela criança, e até são crianças que costumam evoluir melhores em relação às crianças que não foram amamentadas. Bom, como diagnóstico diferencial para bronquiolite, com certeza a primeira entidade clínica assim, mais pensada é a asma, certo? Principalmente quando a gente tem episódios recorrentes de sibilância. Ou seja, aquela criança que ela começou a sibilar ali a primeira vez aos 3 meses, 6 meses de vida, e que ela começa a sibilar ao longo dos próximos anos. E aí, quando é que eu penso que isso pode ser uma asma ou não, já que eu não posso fazer espirometria para crianças dessa idade? Então, existe aí alguns índices em que a gente pode pensar mais ou não se essa criança tem mais chance de evoluir para asma, né? Então, o índice preditivo de asma, que é o IPA, que também já foi modificado mais recentemente, ele nos traz critérios menores e maiores para que seja pensada se essa criança que está sibilando recorrentemente, ela tem mais chances de ser asmática. Então, tem algumas coisas que são da clínica da criança e outras que são também do exame físico e laboratorial, que a gente consegue classificar as crianças em ter mais ou menos chance de ser asmática, né? De critérios maiores, a gente tem aqui asma nos pais, eczema, então criança que traz esse eczema, né, no exame
da pele, né? E sensibilização a aeroalérgicos, certo? São os critérios maiores. De critérios menores, a gente tem rinite alérgica, sibilância, que não está associada a um resfriado, a um processo de IVAS prévio ali, né? Ou crianças que têm uma eosinofilia no exame periférico, né, de sangue maior do que 4%, só que essa eosinofilia tem que ser excluída, né, causas parasitárias, ou mesmo a sensibilização a alérgenos alimentares. Então, se eu tenho dois critérios menores ou um critério maior, eu posso dizer que essa criança ela tem um índice preditivo de asma, né, positivo. A gente pode pensar essa criança como uma criança asmática. E aí, algumas coisas do tratamento podem mudar, como, por exemplo, a gente pensar em colocar ali os beta-2 agonistas de curta duração, tratar essa criança um pouquinho diferente do que aquela que apenas tem um episódio de bronquiolite, que foi recorrente ali pelo período de sazonalidade. Tudo bem? Bom, para a gente fechar esse apanhado que a gente fez sobre bronquiolite viral aguda, eu trouxe uma questãozinha para a gente poder revisar um pouco e ver como ela se apresenta na clínica no nosso dia a dia. Então, aqui a gente tem uma criança de 3 meses que foi trazida por seus pais ao pronto-socorro com a história de que há 4 dias ela vem com cansaço progressivo às mamadas. Conta um episódio febril há 5 dias e uma coriza nasal que teve piora hoje, 4 dias depois, né? Queixam-se que a criança está mais sonolenta e negam antecedentes pessoais. Foi uma criança de termo, sendo a primeira vez que ela vê a unidade de saúde nesse caráter de uma urgência. Nega alergias e sintomas gastrointestinais. E no exame clínico a gente tem uma criança que estava acordada, que estava com coriza, taque dispneico, um tempo expiratório aumentado, sibilos difusos na ausculta pulmonar, frequência respiratória de 70 incursões por minuto, uma saturação de 88% ao ambiente e estava taquicárdica. Qual é a melhor conduta para essa criança? Então, vamos ver o que tem de importante na clínica dessa criança. 3 meses, chegou para a gente na unidade de saúde ali, que pode ser na nossa UBS mesmo, ali durante o acolhimento dessa UBS, né? Dessa USF. Então, é uma criança de 3 meses, é importante ver essa faixa etária, com uma criança menor que 2 anos, né? Que tem um histórico de IVAS ali, que começou há 4 dias e que vem e piora agora, né? Durante esse quarto dia, onde a gente tem alguns achados de infecção de via aérea agora inferior. Então, a criança que está sibilando, é uma criança que está com taque de espinéia, é uma criança que está com uma oximetria alterada, menor do que 90%, né? E que tem um tempo de expiração bastante aumentado. Então, primeiro episódio de sibilância, numa criança menor que 2 anos, a gente está diante de um quadro de bronquiolite viral aguda. Aqui agora basta a gente pensar se essa criança é uma criança de baixo risco ou de alto risco, né? Para evoluir com complicações. O que é que nos leva a crer que essa criança ela tem sinais que ela deve ser internada, que ela tem alto risco, que ela tem que ser ali referenciada para um outro serviço? Ataque de espinéia, certo? A oximetria dela, que está baixa, menor que 90, a frequência respiratória, né? E esse tempo expiratório aumentado. Então, vamos ver o que, é que as alternativas nos trazem na condução desse caso. Letra A, orientar a lavagem nasal e inalação com soro fisiológico antes das mamadas, garantir direito de retorno se necessário. Isso seria feito para um quadro de bronquiolite viral aguda leve, uma bronquiolite viral aguda sem sinais de complicação. Seria aquela criança que estaria saturando ali seus 95%, aquela criança que estava aceitando bem a mamada, mas que ia ter algum quadro ali respiratório, né, de sibilo, podendo ter tosse, mas que estava bem, estava acordada, não estava sonolenta, certo? Então, não é o quadro dessa criança. Letra B, indicada lavagem nasal, inalação com beta-2 agonista de curta, hidratação oral com possível acompanhamento ambulatorial a seguir. O que, é que a gente falou do beta-2 agonista de curta? Não é consenso na literatura que a gente use o beta-2 de curta para o primeiro quadro de bronquiolite, porque a patologia é um pouquinho diferente da asma, a gente não está diante de um quadro de broncoespasmo, né? No C, na alternativa C, a gente tem internação para suporte respiratório, que aí estava legal, né? Antibiótico terapia, beta-2 agonista de curta. Ó, os quadros de bronquiolite, principalmente aqueles quadros que eles não estão em ambiente hospitalar, e pouquíssimas vezes, menos de 10% dos casos ali, a literatura traz em torno de 2 a 4% dos casos evoluem com complicação bacteriana. Então, antibiótico terapia ela não deve ser feita de maneira nenhuma se não se suspeita de uma complicação. Beta-2 agonista foi o que a gente já tinha comentado antes. Então, letra C é errada também.
A alternativa D traz internação hospitalar, correta, é o caso de bronquiolite grave, né? Suporte respiratório, sim, a criança está saturando mal, menor que 90%. Então, a gente poderia colocar uma canulazinha nasal de alto fluxo, umidificado, né? E hidratação endovenosa, porque aquela criança está desidratando ali pela perda respiratória dela, ou por sonda, sendo contraindicada a hidratação oral. Nesse momento, sim, porque a criança está dispneica, né? Que é uma criança grave. Então, a alternativa D é a alternativa mais correta. E aí, com isso, a gente fecha essa revisão. Aqui são as referências que eu utilizei para que essa aula fosse realizada. Espero que vocês tenham gostado. Um muito obrigado. E a gente se vê numa próxima. Não deixe de acompanhar o Telesaúde Bahia.